Gente, vamos começar nosso primeiro episódio do meu podcast chamado Entre Nós, por Nebraska Monteiro. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa que vai contar sobre a vida dela, sobre a carreira dela. E nós vamos falar sobre muitos assuntos, carreira, profissional, espiritual. E por que esse nome Entre Nós e por que as minhas convidadas serão mulheres? Porque eu acho que não tem nada a ver sobre o movimento de empoderamento da mulher, não é sobre isso. Por que o podcast se chama Entre Nós e por que as minhas convidadas serão mulheres? Porque eu quero mostrar para você que se alguma mulher pôde, você também pode. Então, as histórias de vida que vocês vão ter acesso aqui, elas vão te inspirar a você realizar teu sonho. Então, por trás da história de cada mulher empreendedora, de cada profissional que eu vou trazer aqui, tem uma história na vida pessoal com vários desafios. Pode ser que você ache que só acontece com você, ou que só é difícil para você. E eu quero te mostrar que, assim como eu, tenho uma história, desde os 9 anos eu trabalho, eu tenho empresa. Então, outras mulheres com seus desafios pessoais, elas também vão te inspirar a realizar teus sonhos. Então, eu quero mostrar hoje a nossa convidada, tem uma história maravilhosa. Eu já conheço e eu quero que você conheça, tenha acesso e se inspire através da história dela. Lérida, minha querida, seja bem-vinda. Muito, muito feliz, Nebraska, em estar aqui com você. Me sinto muito honrada em receber um convite como esse. E saber, que às vezes a gente vê o palco, mas muitas não vê o bastidor. E hoje a gente vai contar aqui como funcionam esses bastidores dessa trajetória de vida, de cada um. Eu sou muito fã da sua história. Eu vou compartilhar, mas vai ficar entre nós hoje aqui, E uma pegadinha, Entre nós. Adorei esse nome. Não é para ficar entre nós, mas enquanto a gente conversa entre nós, sim, Leda vai narrar a história dela. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar, porque há grandes pontos de virada na sua história, sim. E para cada ponto de virada, dentro do que você faz, uma identidade nova. Verdade. Verdade. A cada ponto, isso não é irônico, não é à toa que você está na profissão que você está. Sim. Mas vamos lá, eu separei algumas perguntas aqui, e o que te fez começar a trabalhar, nessa parte, como primeiro se apresente, para a gente entender o que você faz. Tá. Eu hoje trabalho com mulheres, mas também como mentores, ajudando a lapidar e aumentar o nível da sua autoridade através da imagem pessoal. E é muito interessante porque a minha vida, ela veio de uma trilha para chegar onde eu estou hoje. Eu disse assim, por que Deus me fez trabalhar com isso no início da minha carreira para fazer todo o sentido? É como se fosse um quebra-cabeça mesmo, para ajudar, porque se eu não tivesse passado por o que eu passei, talvez eu não teria empatia, visão, um olhar diferente do qual eu tenho hoje como uma profissional que eu sou. Então, a parte da consultoria, ela é um marco, mas a junção desse baralho, desse quebra-cabeça, faz todo sentido na minha carreira, na minha profissão. Então, vamos lá. Para você chegar até aqui, antes da Lérida assessorar as pessoas com um novo visual, sim. Eu acredito que junto desse novo visual vem uma nova identidade. Eu acho que é natural, a forma como a pessoa passa a se olhar. Ela aprende muito sobre si. O que você fazia antes? Como é que você começou a tua trajetória profissional? Eu queria entender o comecinho da vida profissional da Lérida. Eu comecei dizendo que eu era a ovelha negra da família, Nebraska. Não era cisada nem febraciana antes. Vamos tirar todas as fazer um parênteses. Eu dizia que eu era a ovelha negra da família. Minha família é toda empreendedora do ramo da moda, trabalhava já com lojas, e eu dizia que eu não queria aquilo para minha vida. E eu disse, não, vou ser enfermeira, vou cursar enfermagem, é lá que eu vou trilhar. Eu sei que no meio do caminho do curso de enfermagem eu percebi que não era isso que eu queria fazer, que eu queria mesmo era ter uma loja, que eu queria era vender para as minhas professoras, a roupa que eu usava chamava muita atenção das minhas professoras, e com isso eu comecei a estudar moda e estudar enfermagem ao mesmo tempo, e ainda estagiava à tarde. Então foi um período bem louco, mas que fez muito sentido na minha vida, porque quando eu estava ali fazendo a pressão da pessoa, ferindo a pressão ou cuidando deles, eu queria fazer algo a mais. Às vezes eu queria maquiar, às vezes eu queria colocar ali um penteado e minha professora, não é a sua parte, não é a sua área, volta para a sua profissão. Ou às vezes eu me emocionava demais
e às vezes eu era puxada a orelha da minha professora, dizia assim, você não pode mostrar fraqueza ali no momento. Então, isso fez com que eu fosse para o lado ali da moda, do qual eu percebi que era isso mesmo que eu queria fazer. E foi nesse lado da moda que desde da época da escola, eu já colocando isso em prática, da faculdade, vendendo para as minhas professoras, eu percebi que era isso que eu queria. E foi através de todo o background da minha mãe, com a autoridade que ela tem, com tudo que ela tinha, eu comecei a vender os produtos dela. E nesse meio termo, durou ali uns 5 a 6 anos de loja. Eu abri a minha loja, toda voltada no engajamento das redes sociais. Eu nasci dentro ali da época do Orkut. Sim. E aí, o que eu percebi, que eu achei foi até interessante, na época quando surgiu o Orkut, as pessoas, elas queriam postar foto todo dia. E aí eu dizia, nossa, as pessoas querem postar, então elas não estão aí em relação a roupa de marca, se era roupa isso ou aquilo. Elas queriam vestir para postar. E foi aí que eu entrei, mostrando que dava para ter roupa acessível, barata, para essas pessoas, e que ela poderia estar postando ali todos os dias. E foi assim que a minha empresa se tornou uma das maiores empresas inovadoras do Piauí. Em marketing, utilizando o marketing, entrando ali na época do Orkut, depois migrando para o Instagram, depois migrando para o Snapchat, fazendo toda a junção que na minha mãe não tinha a parte do marketing. Né? Então eu vim com esse braço muito forte. E a Lelas, que na época era o nome da loja, surgiu de um apelido meu da faculdade. Então as meninas, as minhas próprias clientes, que batizaram o nome da minha loja. Então, sempre foi uma loja muito engajada, né? Eu ouvia muito o que as pessoas queriam. Então, minha professora falava, vai, Lérida, eu quero isso e isso. Eu chegava lá no outro dia, tá aqui, professora, essa peça. Então, eu sempre escutei muito. E essa escutativa faz muito sentido hoje no meu trabalho. Né, de escutar o que o cliente quer, como ele quer passar a imagem dele, o que ele deseja comunicar. E eu aprendi lá, há muito tempo atrás, dessa comunicação. Do mesmo jeito que no provador, né, eu escutar o que a cliente queria ali no provador, foi que também fez muito sentido no meu ramo hoje. Então, eu sei qual é a dor quando a cliente chega no provador e não encontra nada na loja. Eu sei qual é a dor que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tem nada que sirva meu tamanho, porque quando a gente vai comprar as peças, acabava não achando o tamanho ideal para todo mundo. E até eu, como dona, me frustrava. E aí eu cheguei até a produzir também. Porque eu falei assim, não, as minhas gordinhas, né, o plus size também merece estar na moda. Então, eu migrei por todas essas áreas e hoje faz muito sentido com o que eu faço. Engraçado, Lérida, eu anotei aqui, porque eu esqueci de trazer papel e caneta. Então, primeira anotação que eu fiz, né? Não sei se você fazia isso de forma, porque tinha conceito, ou se era de forma intuitiva. Eu acho que tem muita gente que nasce numa profissão de forma intuitiva, sem ter os conceitos, mas é tão natural para ela. Por exemplo, você já era uma empreendedora, mesmo na hora, mesmo quando você estava atendendo, né, como enfermeira. Sim. Você olhava para o cliente, via até mais do que o que ele precisava, era maquiagem, né? Tipo, você queria entregar mais para ele. Isso é uma coisa nata do empreendedor, querer entregar muito mais para o cliente do que o que ele, às vezes, está observando que precisa. E você tinha a escutativa, então você estava atenta à necessidade do cliente, porque você estava mais apaixonado pela entrega, em fazer o teu cliente feliz, do que só pelo produto que você vendia. Muita gente, muito empreendedor, está tão apaixonado pelo produto que esquece de perguntar o que é que o mercado quer, o que é que o cliente quer. É verdade. Né? E você estava de olho, tipo, um parênteses, mas que veio para mim muito claro, tipo, escutava o que o cliente dizia, ia em busca do que o cliente... E podia até ser que aquele tamanho não desse certo, mas você ia atender a necessidade do cliente, talvez com uma coisa parecida, com uma moda parecida, mas para não deixar o cliente de lado. Imagina quantas oportunidades de faturamento você adicionou aí na tua trajetória, porque você teve escutativa. Sim, eu abri todas as vertentes, tive loja de maquiagem, loja masculina, loja de criança. A minha loja abriu vários ramos só por o fato de escutar o que o meu cliente queria. Mas isso também me levou a certas partes negativas, né? Às vezes eu acabei me perdendo ali naquele nicho do qual era importante para mim. Mas com certeza foi o fundamental para ser uma empresa referência no mercado como a gente foi. E quando eu te conheci, eu não tinha intimidade com você, né? Mas acho que foi nessa época do Orkut, eu acho.
Eu não sei se porque você já namorava com o Galdino na época, não Era sei. no Instagram já. Era no Já Instagram? tinha saído. Então, de alguma forma, eu ainda acompanhei a tua loja ainda no ar. No ar. E eu queria entender o que fez você migrar, porque você já assessorava as pessoas de forma intuitiva na loja. Você não tinha o curso. Não. Você não tinha conceitos. Você só era uma empreendedora que olhava para o cliente e atendia a necessidade do cliente. Depois disso, o que é que fez você migrar para o que você faz hoje, né? Eu digo que o culpado é o método CIS. Fala mais. Fala mais sobre isso. Porque o método CIS, eu cheguei em 2016 no método CIS querendo buscar melhorias para minha empresa. Porque, enfim, eu era o marketing, eu caí num vídeo do Paulo, onde ele falava que o marketing era a parte mais importante, que se você não se estudasse, você ia falir até aquele ano mesmo, e eu fiquei apavorada. Ia desaparecer, ele falava ia desaparecer, muito. E eu caí nesse vídeo e disse, meu Deus, eu sou o marketing da empresa, então eu preciso estar lá. E eu fui sem nem saber que era o Paulo, e sem muito menos saber que ia envolver muitas coisas da minha vida pessoal. Fui por causa da empresa. E quando eu cheguei lá, em 2016, que eu percebi que eu precisava melhorar muitas coisas da minha vida, e eu percebi que não tinha nenhum pingo de identidade Nebraska na minha vida. Eu era apenas ali uma fazedora e tinha uma empresa familiar muito forte com minha mãe e o meu irmão, mas que me faltava base de identidade, de saber quem eu era ali no mundo, para que eu vim. Então, o método CIS, em 2016, eu digo que eu cheguei lá órfão, né? Órfão de identidade. E foi em 2016 que eu mergulhei em todos os cursos da Febracis, que eu disse, não, eu preciso de tudo. Aí fiz o High Business, fiz o Oradores, fiz todos os cursos. E quando eu comecei a desenvolver esse conhecimento sobre mim e me entender a minha personalidade, eu percebi que eu estava mudando também. Né? A Lérida, que eu era uma loja conhecida como boi de balada. Sim. Então eu falei assim, quando eu saí do médico, eu disse, eu não vou mais sair. Passei um ano sem sair. Conflito de interesse. Eu passei um ano sem beber. Se eu não vou mais pra balada, eu não vou beber, passei um ano. E aí eu comecei a dizer assim, tá, então eu tô aqui me conhecendo, e aí como é que eu vou vender uma roupa de balada se eu não estou mais indo roupa de balada? E eu era a própria modelo. Então começou um conflito de identidades, de negação, para que eu pudesse vestir a minha própria roupa. Sim. Então, eu passei por um processo de não quero mais vender isso, não quero mais usar isso, e não tem nada a ver com em relação à minha religião, do qual eu me tornei, mas sim a minha identidade. Sim. E eu tentei mudar a persona da loja, né? A loja era uma menininha, lolitinha de balada, e tentei trazer ela uma mulher mais madura, mas precisava de um processo, e eu não estava com tempo desse processo. Coloquei ali uma pessoa parecida comigo para que me substituir nas fotos, na imagem, mas ainda assim eu não estava tão feliz. E aí foi quando conheci o Rafael, e o Rafael falou assim, por que você não faz um curso de consultoria de imagem, aplica para a sua loja, quando você está aqui na loja você atende, quando você estiver em Fortaleza comigo, que ele era de outra cidade, sim, você vai para trabalhar como consultora. E foi lá que eu me apaixonei. Disse, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo, não tenho a dor de cabeça do funcionário, não tenho a dor de cabeça da gestão nem da fábrica, eu só trabalho com o supra-sumo do que eu gosto de fazer, que é atender, que era o que eu mais amava fazer no provador. E foi ali, dentro dessa parte de atender e descobrir essa parte da consultoria, que eu volto para a loja para formar o meu time. E aí eu fui também uma das pioneiras no mercado, na minha cidade, em não ser mais vendedores, mas sim transformar ele em consultores. Sim. Então, o cliente chegava na loja, ele fazia no mínimo 10 perguntas para ele já identificava qual era o perfil comportamental, já entendia qual era o estilo, já entendia ali mais ou menos a paleta de cor e já traçava uma venda muito mais assertiva. E foi assim que a gente se tornou pioneiro disso. Só que no meio disso, no meu relacionamento, eu acabei me mudando para Fortaleza. E aí, para administrar a loja à distância, foi também bem desafiador. E assim, depois de um ano, eu decidi me afastar da loja. E o meu irmão seguiu com a carreira da loja. Né? Contratou uma outra pessoa, mas não funcionou porque a loja era a minha cara, era o meu nome, era o meu apelido, né? Era a minha imagem. Então, ela perdeu a força. E aí ele falou, Lérida, eu não sei trabalhar com moda, eu não sei fazer isso, eu vou seguir minha vida e você segue no que você está amando fazer, que é a consultoria de imagem. Então eu falo que hoje eu trabalho com o supra-sumo do que eu gosto de fazer.
É a cereja do bolo, do que eu mais amo fazer, que é atender essa cliente. E aproveitando, né, como a Lérida falou do método CIS, o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, e que vai alinhar 11 pilares da tua vida. Então, por isso que a Lérida Importante. Mexeu tanto com a identidade dela, né? Na verdade, ela começou a se reconhecer de verdade quem ela era. E depois entra no Instagram da Lérida para você ver o antes e o depois, porque ela... É chocante. Fala teu Instagram, né? @Lérida, mas eu acho que faz questão de colocar umas imagens aqui, só pra você te chocar logo, antes de você entrar. Vou separar a imagem aqui pra você. E aí, o antes e o depois da Lérida foi muito, imagina o tamanho do conflito. Sim. Que não foi pra você, tipo assim, não é que eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero mais que nenhuma mulher seja. Isso. Porque ela teve conflito pra vender. Eu não vou vestir, mas vou colocar. Mas daqui a pouco, quando ela se tornou consultora, ela já começou a ter um olhar diferente sobre as pessoas que frequentavam. Ela já não queria mais vender o produto que ela vendia antes. Que eu não acreditava mais. Ela já reconhecia a identidade, sabia que toda mulher ou todo homem que puder passar pelo processo vai se reconhecer diferente. Sim. Então, imagina o tamanho do conflito de pivotar o negócio inteiro, porque agora você descobriu quem você é de verdade. Isso. E isso é muito interessante porque, Nebraska, a imagem do qual eu vestia, que eu só vim entender no método CIS, com todos os cursos, né, que a maneira como eu me vestia era uma dor de paternidade. E nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém falou assim, ei, olha a maneira que você está vestindo, não faz isso. E eu só vim descobrir no método CIS, que as minhas vestes eram um grito pedindo socorro por paternidade, né, de pai e de mãe também, né, que eu falo que é os dois ali. E a gente estava até na conferência do Plenitude recente, eu falei assim, mãe, eu não tive de você, a minha mãe sempre foi uma pessoa que, eu vendia para vender as coisas dela, então ela nunca me barrou. E eu falei assim, eu nunca tive de você. Eu falei assim, filha, essa roupa não tá legal. Sim. Filha, esse decote limite, não. Né? Eu nunca tive limite. Eu podia usar o que eu queria. Tava vendendo, então tava maravilhoso. Mas eu acho assim, eu precisava de um limite, né? Talvez poderia ter sido diferente. Mas no momento em que eu curei essa paternidade, automaticamente as minhas vestes mudou. A consultoria foi muito bom, mas foi um trabalho em conjunto. Sim. Eu digo que até o Espírito Santo é um verdadeiro styling, porque foi um trabalho em conjunto, não foi só uma coisa isolada. Foi o fato de eu curar uma dor minha que eu tinha de querer chamar a atenção. Sim. O tempo todo uma necessidade de chamar a atenção, que eu não fazia ideia, então eu colocava decote, fenda, era um cabelo, era uma maquiagem exagerada, por um grito de socorro, né, do qual eu não tinha nem de pai nem de mãe ali, um limite, dizer, filha, não. Eu tinha ali do meu irmão ali mais velho que falava assim, Léo, por que tu mostra sempre a barriga na farda da escola? Porque o tempo todo tá com a necessidade de mostrar a barriga. Eu falava, ai, coisa de irmão, coisa chata. Sim. Mas hoje eu entendo, se eu tivesse escutado ele, poderia ter sido diferente. Mas eu também entendo que hoje é a minha autoridade, né? O que eu carrego, é a minha história. Então, e eu faço questão de toda a palestra comentar sobre isso. E quando eu encontro outras mulheres que chegam até a mim, vestida dessa mesma forma, eu vou mais fundo. Sim. Que eu sempre falo que não se trata de roupa. Se trata qual é a crença dela em relação a isso. Então, quando eu vejo ela exageradamente tentando mostrar, ou é uma necessidade, né, de querer chamar atenção, ou quando ela também está se escondendo, é uma necessidade de ser invisível, que foi o que aconteceu para essa mulher ter medo assim. Então tem muita crença envolvida em relação a isso. Por isso que a formação em coach me trouxe muita bagagem dentro do meu processo. Porque quando eu fiz só o curso de consultoria, eu achei, é só isso? É só essa ferramenta, eu junto isso e isso aqui? É só isso. Mas com a formação, eu vou muito mais profundo. Eu vou na raiz da rejeição, eu vou ali numa cura de pai ou de mãe, do qual eu vivi esse processo e que eu acredito muito nisso. A gente falou que ia falar sobre muita coisa, né? Mas eu não sei o quanto que a gente ainda pode andar sobre os assuntos paternidade. Quando você fala, a minha roupa era meu grito foi presença? Não foi. Claro que foi ausência, mas às vezes a gente fala, meu pai estava em casa, sim, mas era ausente emocionalmente. Então, você imagina aí, quem que podia imaginar, Lérida? A pessoa que está assistindo a gente, nunca, se você não explicar um pouco mais profundo, você pode dar um exemplo.
por que era a falta de paternidade? Então, se não quiser ir muito fundo, não fala. Mas claro. o que tem a ver o decote da Lérida com a falta de paternidade? O que tem a ver a barriga mostra da Lérida com a presença da mãe em casa, mas com a falta de limite? Sim. Entende? Para as pessoas entenderem do que é que a gente está falando. Porque eu fiz formação em coach, você fez formação em coach. E se nós pudéssemos recomendar para que todo mundo merece passar por esse treinamento, porque ele vai muito mais fundo, né? Primeiro a gente vive o treinamento, sim, e depois a gente começa a olhar para o ser humano de uma forma completamente diferente. E acredito o quanto de uso você deve fazer, porque a gente sabe o quanto que as pessoas hoje são muito feridas na identidade. Feridas pelos pais, porque os pais eles só fazem o que eles sabem fazer, não adianta a gente exigir mais do que o que eles souberam fazer por nós. E muitos pais, a maioria dos pais, fere de alguma forma. Difícil um pai que não feriu um filho, não traumatizou um filho. E tudo bem, vai fazer parte da educação. Mas o quanto que, no teu caso, revelava isso? Porque a pessoa que está usando o decote à fenda, vai estar assistindo a gente? Sim. Ela pode estar já até armada agora. Que absurdo, não tem nada a ver. Provavelmente estou cancelada, mas calma. Né? Calma. Tipo, é o meu corpo, eu uso a roupa do jeito que eu quiser, eu mostro para quem eu quiser. Sem entrar no âmbito espiritual do que isso representa, mas vamos falar de paternidade e de mãe, porque a sua mãe era presente. Sim. Né? E o que estava ligado? Explica mais um pouco sobre isso. Quando a gente fala das roupas ligadas à paternidade, principalmente aqui no meu caso, contando essa história para vocês, é que o tempo todo eu ali estava nessa busca, né, de querer chamar atenção. Eu lembro que desde pequena eu queria chamar muita atenção. E eu sempre fui muito moldada, né, Brasca? Eu gostava de estar na frente das câmeras, eu era a primeira ali a estar... E eu sempre falava, a menina quer se aparecer, essa menina só quer chamar atenção. E eu sempre fui muito moldada na minha personalidade. Isso me travou também ao longo do tempo de certas coisas. E ao longo da minha adolescência, eu passei ali muita dor pela separação dos meus pais. Muita dor da separação deles. Foi uma crise que a gente teve familiar ali. E essa dor eu fui buscar em namoradinhos, né? Ali uma pessoa que pudesse me ouvir, né? Pudesse falar, me dar conselhos. E era engraçado que era sempre namoradinho até mais velhos, né? Então o que eu queria ser? Eu queria ser uma pessoa mais velha, me vestir também de forma mais séria em relação à minha imagem, né? Para que eu pudesse ser vista. E a minha mãe era presente, mas sempre trabalhou muito. O meu pai era ausente. Isso que eu tô falando aqui com você, gente, isso já foi tratado, curado, já foi perdoado, graças ao método CIS. Então, isso que eu tô falando com vocês é um testemunho. E essa busca ali, né, por querer algo de escutar deles, assim, filha, você é valorosa, filha, reforçar a identidade, porque era a dor que eu não tinha, a minha identidade. Eu não tinha essa parte da identidade. Eu tinha o meu irmão como referência. O meu irmão era a pessoa que tinha referência ali de uma pessoa que era inteligente, que era o estudioso. Então eu via ele como um parâmetro, mas estava tão distante para mim. Então eu não tinha essa validação o tempo todo. E aí eu buscava essa validação externa. Então, nas amigas, na balada, na festa, então eu sempre era mais descolada, né? Eu sempre era mais extrovertida do rolê. E aí isso foi automaticamente nas minhas vestes. Então eu podia, se eu usar mais uma roupa mais curta aqui, eu vou ser ainda mais descolada. Se eu usar aqui um decote, eu vou ser ainda a menina ali da escola que chama mais atenção. E eu sempre fui do time que chamava a atenção da escola. Mas eu não fazia ideia que era uma dor que gritava ali, né? Uma dor ali de paternidade, que no momento em que eu curei, foi automaticamente, falou, opa, eu não preciso mais disso. O meu valor não está nisso, né? O meu valor não está no quanto eu chamo a atenção, ou tanto que eu quero atrair todos os olhos de homens. Estava ali no meu pai, que ele me deu, curou, e isso mudou completamente. Então, o método CIS, a gente tem muitos ganhos e tem muita história de testemunhos, mas esse foi fundamental para a minha vida, só o fato de mudar a minha identidade e eu ver valor. Né? Eu disse, poxa, quer dizer que eu sou engraçada, sou divertida sem precisar mostrar nada? Né? Então, isso fez com que automaticamente as minhas vestes mudassem, mas a minha maneira de se ver também. Né, de se olhar no espelho como uma menina de valor. Por isso que eu faço questão de dizer, toda mulher é preciosa, às vezes ela só não sabe disso.
Já virou seu jargão, né? Minhas preciosas. E era assim, literalmente porque eu não sabia que eu era uma mulher preciosa. Não sabia que a minha imagem era tão preciosa. E eu comunicava ali de forma aleatória. Então, tinha essa questão da paternidade, tinha a questão da loja, porque eu era uma manequim da loja, então eu era uma vitrine, eu só tinha que usar aquilo que estava em grande quantidade, né? Então, um dia eu era uma coisa, um dia eu era outra. E no momento em que eu encerrei a loja, do que eu gosto mesmo? Então, eu comecei até a ter uma crise de estilo. Sim. Porque eu falei assim, se eu não estou vendendo agora essa roupa, então eu estou gostando dela? Porque eu só podia vestir aquilo que tinha grande quantidade. Eu não podia nem escolher na loja o que eu queria. Sim. Porque ia dar confusão, né, na rede social. Então, automaticamente, essa crise de estilo fez com que eu também tivesse autoridade hoje para... Quando a mulher chega sem saber, ela fala, ai, Lébia, eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu estilo, ou ela passou por um grande processo, eu falo, eu te entendo. Eu passei por isso e eu vou te ajudar nisso. Eu lembro quando eu fiz, sei lá, uma anotação, um caderno, eu até esqueci de trazer. Quando eu fiz assessoria de imagem, eu passei por uma transformação profunda para mim. Para mim foi um choque enorme. Porque primeiro eu achava que estava ok, não era nem assim, não era melhor, não era a pessoa mais bem vestida. Né? A minha meta não era ser essa, eu não gostava de decote, não gostava de transparência, eu queria clássico e acabou, isso era o que eu queria. Mas eu fiquei chocada de como eu estava inadequada no sentido da vestimenta, a imagem que eu queria. Né? Eu era empresária e no meu profissional eu queria parecer uma empresária. Mas eu estava longe de parecer com aquilo. Principalmente, assim, eram tantos detalhes em que eu ignorava e que quando, eu fui mudando a qualidade do tecido, o modelo, eu continuei sem decote, sem transparência. O meu problema não era esse. O meu problema é que eu não enxergava o quanto que aquilo, que eu me vestia de acordo com a identidade. Então, apesar de trabalhar, já ter feito toda a jornada, a minha identidade ainda não estava à altura de que eu dizia ser. Entendeu? Então, eu me achava uma pessoa boa, uma pessoa de bom caráter e tal, com falhas e tudo, mas eu tinha uma autoimagem boa de mim mesma. Quando eu me vestia, eu falei, meu Deus, por que a minha imagem externa não estava adequada com a pessoa que eu penso que eu sou? É como se tivesse aquém. Sim. Né? E até, na época, minha assessora falava assim, né, Brasca, capricha, tem um pouco de preguiça de se vestir. Coloca o cinto, coloca o acessório a mais, vai mais fundo. Mas isso falava da minha identidade também. E ela tem, eu me lembro que ela fez, não sei se foi um disque, mas não foi bem um teste de perfil, mas ela fez testes. Questionários. Foi, questionário e tal. E claro, deu o meu estilo, mas eu nem sabia qual era o meu estilo. Quando ela me mostrou como eu deveria me arrumar, pra mim foi assim, puxa vida, identidade nova. Tava faltando isso pra minha identidade, é como se faltasse a embalagem, entendeu? E o fato aqui não é nem pra gente desmerecer uma identidade, nem merecer outro tipo de identidade. É você estar com a identidade adequada pra você, a identidade visual e o teu ser. Vestir a sua essência, que Sim, eu falo. Sim, então a pessoa que olha meu guarda-roupa vai olhar a minha essência. Isso. Tá lá, tá adequadazinha a minha essência. Não sou moderna demais, eu tenho uma peça ou outra, eu sou mais clássica. Não gosto de decote, gosto de roupas que me deixem mais confortáveis. Parece muito com a minha identidade. Quando ela trouxe, parecia que eu estava me descobrindo de novo. Uau. E para mim foi muito, muito revelador. Foi assim, puxa vida, tenho muito a trabalhar ainda. Essa parte do questionário é fundamental. Ainda hoje eu aplico também nas clientes. E foi também muito importante para mim, porque, olha, eu era formada em moda. Eu sabia todas as tendências da moda, eu sabia tudo que estava no auge. Mas eu não fazia ideia do que eu comunicava através da minha vestimenta, né? Da imagem que eu estava ali comunicando. Então, quando eu fiz esse questionário, que eu coloquei a minha personalidade, eu sou uma pessoa de família, uma pessoa que, né, pessoa que acredita em Deus, uma pessoa ali que gosta de estar com todo mundo, que gosta de viajar. E aí eu percebi a minha personalidade com o que eu vestia era completamente diferente. E eu falei assim, opa, não, mas essa roupa que eu visto não é isso que eu quero comunicar, não. E foi nesse momento que caiu uma ficha pra mim. Eu disse assim, eu tô comunicando algo errado sobre mim.
Eu sou uma pessoa que acredita ali em príncipe encantado, que ainda vou ser salva. E graças a Deus fui salva por esse príncipe, né? Encontrei ele, ajustei a tempo, mas que precisava ali ajustar isso. E eu falei assim, não, mas eu não estou comunicando. Então, existia um ruído muito grande visual e que eu só descobri na etapa de estilo. Por isso que eu sei exatamente a dor dessas mulheres, né? Tipo, eu sei assim, poxa, eu sei o que você sente e eu sei também que quando eu pergunto para ela o que você é, ela fala uma coisa, às vezes o guarda-roupa dela é outra e ela às vezes diz que é outra. Sim. Ainda tem uma distorção de autoimagem. Sim. Muito grande. Eu encontro muito, né, no guarda-roupa. Eu falo assim, você é isso e você gosta disso. Não, não gosto disso. Quando eu vou abrir o guarda-roupa é cheio. Entendi. Então, às vezes a cliente precisa de um olhar de fora para mostrar para ela, igual ela fez com você, dizer, olha, era isso aqui que você está querendo, então é esse caminho que a gente vai seguir. Então, vai pegar na sua mão e vai te mostrar esse caminho, que realmente precisa. Às vezes a gente está tão no automático que não consegue nem perceber, né, que ali aquela roupa não está alinhada. Ou você comprou por impulso, ou porque viu que uma amiga está usando, né? Usou, ou porque estava passando ali, ou também comprou porque trabalha muito a questão do emocional, estava num dia ruim e aí descontou isso nas compras, e que aquela roupa não faz sentido com aquilo que você quer comunicar. Então, essa etapa é extremamente importante. Eu digo que é muito chata, são 40 perguntas, mais ou menos, mas que, às vezes, a pessoa nunca se olhou daquela maneira. Falou assim, poxa, realmente, eu nunca me perguntei sobre isso, né? Eu nunca parei para pensar de cada detalhe do meu guarda-roupa, né? O como ele, ao todo, vai trazer uma imagem ali, vai ter um resultado final. Eu acho que todo mundo merecia passar por um processo desse. Eu sei que você tem um ponto de vista profissional sobre isso, mas eu acho que vai muito mais fundo. Eu acho que a gente estava aqui gravando mais cedo agora com a Armando, né? O Armando estava aqui gravando com a gente. E ele, como visagista, ele disse que as pessoas, quando ele termina o corte de cabelo, a transformação, as pessoas se emocionam, porque é como se enxergasse uma nova identidade. E eu imagino, né? Talvez você possa relatar, como é pegar uma mulher no cru, tipo, lapidar a preciosa. Como é essa sensação? Primeiro me fala assim, qual é o maior desafio que você tem para convencer essa pessoa? Aliás, eu já estou falando do desafio, né, que é convencer. Mas qual é o maior desafio quando você pega uma pessoa crua? E qual é a sensação no final quando você viu que aquela pessoa se reconheceu? Porque pode ser que ela só ame o estético. Pode ser que ela só ame o resultado final estético. Mas quando você olha e você vê que a cliente se enxergou. Fala pra mim. Eu tenho um caso muito interessante, eu adoro falar do case dessa cliente. Ela é uma médica dermatologista e ela me buscou porque ela era uma mulher muito clássica, já se vestia muito bem, mas ela falou assim, Lérida, ela queria matar a personalidade dela romântica. Sim. Ela dizia assim, eu não quero mais ser essa romântica, que as pessoas falam, isso é muito legalzinha, tudo com inha no final. Uhum. E aí eu preciso trazer uma imagem forte, né? Uma mulher ali madura, uma mulher mais incisiva ali, na hora ali com o meu time. E aí a gente foi trabalhando e eu disse, não, mas a gente não vai tirar isso de você. A gente vai trabalhar e lapidar essa parte, a gente não vai se tornar outra pessoa. Pelo contrário, a gente vai trabalhar isso ao seu favor. E aí, quando fomos passar por toda a etapa, e chegou na etapa de transformação do cabelo, ela tinha um cabelo curto, e a gente transformou ela em um cabelo maior, e ela fez mechas, e só o fato de deixar ali uns pontos de luz já trouxe um lado ali mais empoderado dela, um lado meio mulherão. E ela se viu no espelho e ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar, dizendo, será que ela não gostou? Desastre. Aí ela começou a chorar e disse assim, eu sou essa mulherona? É eu que tá ali, sou eu mesma. Eu disse, você é. Aí ela disse, eu não tô acreditando, tava dentro aí o tempo todo. Eu estava dentro o tempo todo de você é essa mulher. E ela se viu tão bonita que ela falou assim, eu não tô conseguindo acreditar que essa mulher do espelho sou eu. Para elas, mulheronas era sempre algo de revista, algo tão distante que ela não podia imaginar que era ela. Porque ela estava ainda num papel de boazinha, né, de a legalzinha, né, a que fala doce. E aí ela até falou assim, eu era a Paulina e agora eu sou a Paola. E eu disse, na verdade, ser as duas, né? Então, assim, a gente não precisa ser uma ou outra coisa. É muito legal quando ela entende que nós somos várias versões dentro de nós mesmos, várias personalidades, né? Eu digo que até o perfil comportamental a gente é 3, no mínimo.
e que a gente pode trabalhar em certos momentos, né? Então, se eu quero passar uma imagem mais doce, eu vou puxar isso que eu tenho de doçura e empatia em certos momentos. Se eu quero trabalhar algo mais de força com o meu time ali, eu precisar demitir alguém, eu preciso trazer esse lado dessa mulher mais forte para ter um lado de liderança. Então, foi muito legal esse caso dela. Como também eu tive casos de clientes, de uma que me chocou bastante, porque no início eu fazia a transformação e não deixava ela se ver, né? E aí ficava tipo aquele negócio do programa, né? Ela se vê só depois estiver pronta. E quando ela se viu, ela começou a chorar. E aí eu também choro junto. Eu disse, meu Deus do céu, eu começo a ficar nervosa. E aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ela olhou, e quando ela se olhou no espelho, ela escutou a voz do pai dela. Olha que loucura. Que forte. Porque lembra que eu falei, não se trata de roupa, se trata de crença. Ela tava linda, o cabelo certo, a roupa certa, a maquiagem certa, a maquiagem certa, só que ela nunca tinha se visto com um olho mais marcado, né? Um olhar mais gatinho e tal, um batom um pouquinho mais escuro. E ela disse que quando se viu no espelho, escutou a voz do pai dela falando, você tá parecendo uma mulher da rua. Meu Deus do céu. E aí, isso pra ela frustrou tanto. E eu mostrando, não, você tá linda, olha, você tá elegante. Todo mundo do salão reforçando o quanto ela tava linda. E ela dizia assim, eu só escutava a voz do meu pai falando que eu era mulher da mulher da rua, né? Uma mulher da vida, só porque ela tava com um lápis de olho. Meu Deus, Lérida, que forte. Foi muito forte pra mim. Desde esse dia eu falei que eu nunca mais faço isso. De mostrar a cliente tipo esquadrão. Só mostra ali na hora mesmo. Ela vai acompanhando todo o processo. Porque a gente nunca sabe do que tá passando, né, na cabeça do outro, a dor do outro. E foi um processo. E depois, quando fosse depois de 1 hora ela no salão, todo mundo apreensivo, tava filmando e tal. Aí ela falou assim, não, mas eu tô linda. Essa é a crença do meu pai. Sim, é o que ele achava sobre ela. Ele achava sobre ela. Então, ela não pintava a unha, ela não usava maquiagem direito. Tudo porque ela associava aquilo que o pai dela falava, né? É muito forte. E ainda bem que você tem conhecimento sobre isso. Sim. Porque você imagina, aí daqui a pouco, se você não tivesse equilíbrio emocional, nem conhecimento sobre isso, daqui a pouco você estava surtada, meu Deus, o que eu fiz? Acabei com o meu trabalho, justamente. Nunca mais eu vou trabalhar com ninguém, porque tem profissional que por muito menos traumatiza. Sim. Né? E eu tenho muita paciência, né, Brás? Porque até a minha transformação não foi da noite pro dia. Sim. Eu passei por um processo, então, principalmente na parte do cabelo, eu vou com muita calma com a cliente. Então, se ela tem um cabelo ali com um tom muito errado, eu venho trazendo ali 2 ou 3 opções, falando que a gente vai ter uma jornada, igual a medicina, estado atual, estado desejado, e a gente vai trilhar um caminho. E aí, quando ela topa estado desejado, perfeito, vamos lá. Se ela não topar, eu sei que ela precisa de um processo de se ver. Eu disse, não, mostra pro marido, mostra pra família essa imagem, mostra pra uma pessoa que você confia, e a pessoa vai falar, nossa, realmente está lindo. E ela se sente pronta para chegar até esse cabelo. Mas é raro as clientes que chegam no estado desejado e falam, eu quero ir. Porque é um processo que ela precisa passar, né? Aquele processo que às vezes ela precisa abandonar. Não, quando eu fui trocar meu cabelo, foi muito engraçado. Primeiro, ela disse, o tom tá todo errado. E eu queria, e eu, como aquela tua cliente, eu precisava ter uma imagem forte. Criar uma imagem forte. E claro, sem me violentar, porque depois que a gente passa pelo método CIS, a gente Sim. E pela jornada toda, a gente aprende que a gente pode falar o que a gente quiser. Vou botar entre parênteses, porque vai depender da forma. Então, o que eu preciso falar, não é nem o que a gente quiser. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, principalmente se você é líder, com algum funcionário, ou de forma corretiva, ou para eu educar, para eu treinar. Eu não posso chegar, olha, por favor, assim, eu só vou dar uma ordem, mas eu não preciso ser grosseira. Sim. Eu posso ser doce, mas ser diretiva. E eu precisava ter essa imagem forte, e o tom do meu cabelo estava todo errado. Então, hoje eu tenho cabelo castanho, eu tenho pontos aqui de luz, eu não sei nem como é que fala, mas eu estava loura cinza. Então, não tinha nada a ver com o meu tom de pele, e eu adorava aquele cabelo. Meu Deus, quando ela falou que o tom do meu cabelo estava totalmente fora. Eu me lembro que na época o Robson falou assim pra mim, eu sempre achei que estava errado. Se eu soubesse que você ia mudar, eu teria mudado lá no começo. Eu teria insistido nisso. Mas você só queria ficar loura, porque depois, sem querer, né, pode falar mal do profissional. Não, às vezes é a vontade da cliente. Sim. E eu falei pra ela, vamos com calma, tipo, vai mexer no meu cabelo, vamos com calma. E ela me deu os tons e falou, quando você estiver pronta, eu tenho o meu cabeleireiro,
Ou então você vai lá no teu e faz. Mas os tons são esses. Até hoje eu uso os mesmos tons para fazer a coloração. E quando eu comecei a fazer tudo, a troca da roupa, os acessórios, os sapatos, né? Eu vi que o meu cabelo, não tem que mudar o cabelo para poder compor o resto. Não faz sentido. Eu digo que o cabelo é a grande proporção do nosso rosto. Sim. E ele é que vai dar o efeito uau. Sim. Não adianta eu estar com a roupa da minha cartela, a maquiagem certa, o acessório certo e o cabelo tá no tom errado. Então o que vai ter aquele uau, Nebraska, como você tá linda hoje, é o cabelo. Cabelo na cor certa para a temperatura certa da tua pele. E eu acho que o que é para mim, o que é melhor nisso tudo? Como essa sua cliente que era mais romântica, em vez dela se ferir, querendo ser forte, querendo ser uma pessoa que ela não era, você trouxe acessórios para a imagem, para dar a força que ela precisava, porque assim, a força, todo mundo tem força. De uma forma ou de outra, nós temos força. Mulher, de maneira geral, já é forte, né? Isso. Só que, às vezes, eu quero que o outro me veja assim. Sim. Então, você trouxe acessórios visuais para que o outro a respeite com a fortaleza que ela tem. Sim. Então, ela não precisou se machucar sendo outra pessoa para trazer a fortaleza que ela precisava comunicar. Isso. Você trouxe no visual dela a força que ela precisava. E as pessoas, quando olham para a gente, que veem força na gente, as pessoas nos respeitam de verdade melhor. Ou obedecem ao nosso comando de uma forma melhor, né? Estamos acordados, né? O que a gente vai fazer é isso. Então, a força, e realmente, todo mundo precisa disso. De uma força na imagem, principalmente numa posição de liderança. E eu acho que esse estudo da imagem, esse estudo do visual, ele é muito libertador. Nossa. Misericórdia, como eu me senti livre. Porque agora eu não preciso nem pensar muito. Eu só sei que a parte de cima combina com a parte de baixo. Eu só preciso ter cuidado com as cores, Mas tá tudo dentro da minha cartela, tá tudo dentro do que me favorece. Então, eu tenho que ser ruim demais para eu errar o look daquele dia. Eu tenho que ser intencional demais. Porque foi tudo, explicado, planejado, né? Para que eu entendesse o motivo daquela transformação. Sim. E isso, de novo, foi libertador na minha identidade de novo. O cabelo também, pra mim, foi muito decisivo. Eu também tinha um cabelo platinado. Acho que foi o surto dos anos 2000 mesmo, né? Sim. Esse platinado que tava ali pra todo mundo. E eu era uma referência também no meu cabelo. Eu chegava lá no salão e falei assim, eu deixo o cabelo branco igual da minha avó. De tão branca que eu queria. E quando ela falou assim, olha, sua pele é quente e o seu cabelo tá errado. Pra mim foi uma dor. Foi assim, como se tivesse literalmente tacado uma faca no meu peito. Como assim o meu cabelo é referência, né? Na internet, as pessoas querem o meu cabelo e ele tá errado. Foi um processo muito dolorido. Então, não foi da noite pro dia que eu aceitei, assim, vou lá e vou querer mudar. Eu passei por um processo de mudança, porque eu falo que a mulher, ela não muda o cabelo, né? Acontece uma mudança interna e ela coloca pra fora. Sim. E eu me lembro que eu estava fazendo um master, né, Brasca, aqui em São Paulo. E eu passei por um processo tão forte na ferramenta que terminou o master e eu fui pro salão. Mudar a cor agora do meu cabelo. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não sou mais essa pessoa. E foi exatamente do master pro salão aqui em São Paulo. E eu cheguei ao ponto do meu cabelo, mas precisei de um processo ali forte. Mas é muito interessante, porque às vezes eu vejo a cliente mudando tudo, ou usando até as cores da paleta dela, mas se não mudar o cabelo, vai ter ali uma grande, né? A disparidade é grande. Muito forte, que ela tá perdendo a oportunidade, porque o cabelo, se ela não gostou, muda. Sim. Né? Volta para o que era, enfim, ou se dá chance, né, pro novo, se dá chance para se permitir, porque no momento em que ela contrata uma pessoa, eu acho que ela tá aberta para isso, né? Então, que ela dê pelo menos uma chance de se ver com esse novo olhar. A gente pensa, né? Porque quando eu contratei a minha, eu achava que eu estava. Mas o processo foi muito profundo. Porque todas querem ser diamante, mas poucas querem ser lapidadas. O processo foi muito profundo. Toda a minha arrogância sobre a minha... Porque assim, qual era a minha questão? Eu me achava... Eu tinha uma autoimagem sobre mim, então eu achava que isso era desnecessário. Uhum. Já basta ser boa. Eu precisava ser... Eu queria ser uma pessoa de bom caráter. Pra mim já era necessário. Então, a imagem, para mim, era coisa superficial. Ou futilidade, né? Futilidade. Que acontece com muito. Tipo isso, eu queria me vestir bem, mas não queria ser reconhecida por ser uma mulher fútil. Uhum. Isso era, pra mim, uma faca no coração, entendeu?
Então, quando eu pensava em melhorar a imagem, só me vinha as patricinhas de Beverly Hills, sabe? Isso é a crença da Nebraska, Isso. tá? Porque todo mundo tem suas crenças. Isso, tipo, a futilidade Sim. do todo. E eu era uma pessoa que sempre tive muita roupa. Não era sobre comprar, não tinha nada a ver sobre isso. Eu tinha muita roupa do meu guarda-roupa. Mas estava tudo errado, não estava adequado. Quando o processo foi profundo e doloroso. Principalmente no meu perfil, tipo assim, quando eu acho que estou certa, que eu me encontro no caminho errado, para mim é uma dor. Meu Deus, como que pode eu passar tanto tempo nessa ignorância? Sim. E o processo foi muito profundo. Eu achava que eu estava aberta, mas eu dei um certo trabalho para ela. Primeiro porque eu ainda tive que encarar em alguns momentos, quando a gente fala de mercado de luxo, passar pelo mercado de luxo, em que eu achava um absurdo o preço que se paga pelas coisas de luxo. E não quero também entrar na questão da polêmica sobre isso. Mas, tipo, o meu valor não está nisso. Mas tudo bem. Tudo bem comprar isso para adequar uma imagem para uma necessidade especial. E que bom que teu valor não está nisso. Sim. Isso ficou acordado entre nós. E ela era uma mulher muito, muito profunda também. Muito sábia. Então, ela sabia, ela era cristã. Ela sabia o meu conflito todo sobre isso. E ela me entendeu super bem. Então, tipo, Nebraska não ficou impondo para você. Não se trata sobre, você tem que ter isso para ser valorizada por isso. Não, mas é uma exigência do mercado sobre tal situação, isso. E ela me trazia todas as pontuações. Então, para mim, foram vários paradigmas quebrados sobre o ser e sobre o merecer. Para mim, foram, uma nova identidade saiu, um novo merecimento saiu. Foi uma formação em coaching de forma muito diferente, né? Foi na prática, foi entrando em lojas que eu achava que eram caríssimas. Que tu nunca entraria sozinha. Primeiro, pelo valor, por eu achar que era futilidade. E segundo, por achar que, eu não preciso disso para eu ser quem eu sou. Sim. E também é arrogância. De certa forma, é arrogância. Né? É uma humildade, uma simplicidade disfarçada, né? E eu entendi quem eu era no mercado para achar que aqueles acessórios não eram importantes para mim. Entendeu? Sim. Então, foi um conflito, mas a gente foi resolvendo esses conflitos. Eu passei 2 ou 3 meses do começo ao fim para eu terminar tudo. Porque do cabelo foi a questão que mais demorou e a questão dos conflitos dos valores. Então, no dia que ela saiu comigo para fazer compras ali, para mim eu sofri um choque, né? Foi aquele impacto emocional forte. Meu Deus, como existe mercado de todo valor e o meu conflito até hoje é não me deixar medir por essas coisas, né? Não, isso eu não me sinto mais valorosa quando eu boto uma bolsa de marca. Não é sobre isso. E que eu continue me sentindo assim, que o meu valor não esteja nisso. Mas que isso vai compor uma imagem para uma necessidade pontual, né? E o bom, né, Nebraska, é que agora a tendência vai estar ao teu favor aí, né? Eu tô amando essa história de essa tendência do luxo silencioso, né? Tá ao teu favor aí. Porque é engraçado que, compartilhando com você, eu não sei se eu cheguei a falar com você sobre isso, que assim que eu me mudei para São Paulo, eu falei assim, Deus, me blinda, porque assim, eu sei que é importante. Sim. Né? Eu trabalho com isso, mas que eu não me perca quando eu vinha para cá, né? Porque aqui em São Paulo é um outro jogo, né? Normalmente a gente entra em certos ambientes, você sabe disso, a gente é vista, medida por isso, pelo que você usa, pelo aquilo que você usa, pela marca da sua bolsa ou pelas suas joias. Então eu orei e pedi, Deus, não me deixe eu me perder, porque eu sei que era importante para certos momentos, mas que eu não faça algo ou que eu tente ser algo que eu não sou ainda. Então eu sou muito verdadeira na minha jornada, até naquelas marcas do qual eu posso comprar, né? Eu acho que não faz sentido e não é coerente eu estar ali com uma bolsa sendo que ainda não tenho isso, entende? Então eu acho que tem que ter coerência, e coerência é verdade, né? Então essa moda agora do luxo silencioso está vindo aí. Então você sabe que eu dei graças a Deus quando a primeira vez que eu escutei um vídeo sobre isso, falei ótimo, porque essa história da gente assim, a gente não pode ser hipócrita, o mundo é assim, todos nós fazemos isso. Julgamos o tempo todo. Nós olhamos e julgamos bem ou julgamos mal, de acordo com os nossos filtros, nossas lentes. Isso. Aí tem outra coisa, todos nós selecionamos o tempo todo as pessoas.
Né? É sempre assim, até o animal seleciona naturalmente com quem ele vai estar. Verdade. E cada um de acordo com as suas crenças. Eu só quero estar com gente boa, eu só quero estar com gente pobre, só quero estar com gente magra, só quero estar com gente rica. Não interessa, todo mundo tem seus filtros. E eu nem quero julgar sobre isso. Mas uma coisa que é muito nítida aqui, particularmente da cidade, é isso. As pessoas, elas querem fazer negócios com pessoas bem-sucedidas e elas vão olhar dos pés à cabeça, não adianta. E você não pode ser hipócrita, você não pode também nem ter menos, nem ter mais. Isso, porque vai perder a oportunidade. Menos vai perder a oportunidade. E se você vai ter mais, vai ser um falsário. E as pessoas vão descobrir. Isso também vai te tirar do jogo. Vai. Né? Então, é ser coerente e íntegro no que você, na tua imagem, de acordo com o que você tem. Não que você não possa procurar pessoas que estejam financeiramente melhor do que você, não é nada a ver sobre isso. Mas, e dentro do que a gente faz, nós precisamos comunicar com vários tipos de cliente. Sim. Uma vez uma cliente me deu feedback de que às vezes a gente não acessa um público com um nível financeiro maior e eles precisam da mesma metodologia do nível que a gente acessa, por que não, Nebraska, comunicar com eles? E eu disse, não, mas eu sei que eles não estão interessados no nosso produto. Eles disse, não, vocês não estão se mostrando interessantes para ele, porque vocês precisam comunicar da forma como eles aprendem a comunicar, entendeu? Sim. A comunicação deles. E aquilo foi um feedback para mim doloroso, porque eu já tinha feito assessoria de imagem, já tinha comprado joia, já tinha comprado roupa de marca. No dia eu estava até com uma roupa de marca, só que o meu sapato não era de uma marca reconhecida. Eu estava usando uma Chanel. E eu falei assim, puxa vida, ainda assim eu não estou adequada. Porque para cada nível tem um nível de adequação. E a imagem, ela não adianta a gente ser hipócrita. Ela vai te dar acesso. Ela vai te dar acesso. Né? Ou vai fechar as portas, né? Assim como falar bem, a imagem ela tem o mesmo peso, entendeu? Então, para mim foram vários paradigmas nesse processo e eu acredito que toda mulher tem o seu paradigma pessoal, né? Você falou de a uma querendo força, a outra não querendo ser parecido, né? Com uma pessoa de referência ruim que o pai trouxe, né? E estão todas, e essa história da futilidade vem porque eu dentro da minha família, olha o que é crença de infância. Eu sou a criança do meio, né? Sou a filha do meio. E eu cresci ouvindo que a minha irmã era uma criança bonita. Olha o que foi, olha o que acontece. E cresci ouvindo que eu nasci uma criança feia. Meu pai não disse que eu era uma criança feia. Meu pai disse que eu nasci feia. Nossa, imagina isso pra ti. Você entendeu? E eu escutei a vida toda ele brincava, dizendo que... tipo assim, ai meu Deus, minha filha nasceu muito feia, não sei o quê. Aquele horror, sabe aquele susto que o pai toma quando a criança nasce? É bonitinho, é feinha? E eu escutei ele brincando algumas vezes com isso. Então, pra mim, eu era uma criança feia. Porque eu não acreditava que criança que nasce feia fica bonita. E eu escutei a minha vida toda a minha irmã sendo chamada de criança bonita. Que era linda, e era mesmo. Então, como é que eu sobrevivi? Sendo inteligente. Eu não queria ser fútil. Bonita, eu estava fora. Então, eu tinha que ser educada, eu tinha que ser inteligente, eu tinha que estudar. Era a forma como eu tinha de me sobressair dentre os 3 filhos. Porque beleza a minha irmã tinha, eu não tinha beleza. Então, a crença, a futilidade, para mim, a beleza e os acessórios da moda, para mim, eram futilidade. Porque foi assim que eu cresci com a minha crença. Se eu não podia ser, não tinha como ser bonita, eu ia me vestir da melhor forma como eu poderia, mas eu tinha que investir no meu cérebro. Entende? Sim. Então, quando eu procurei assessoria de imagem, foi porque eu cheguei em São Paulo e vi que eu realmente estava muito fora. Mas a primeira coisa que eu deixei bem claro é que eu não seria essa mulher fútil. Entende? Mas era muito contrastante. Eu era loura, eu tinha uma imagem frágil, eu tinha uma imagem de uma mulher fútil. Entende? E tudo que eu tinha no meu guarda-roupa representava isso. Era muito, muito louco. Então, para mim, foi muito profundo. Foi doloroso. Foi entender que eu continuava arrogante. Eu pensava que já tinha melhorado. Entendeu? E que é mais interessante, que eu sempre falo que não se trata de roupa, se trata de crença. E ainda mais a questão da repetição. Ou nós estamos repetindo o estilo da nossa mãe, ou a gente está tentando ser o oposto daquilo que a gente viu. Então, de quem te criou, se foi teu pai, se foi tua mãe, se foi a vovó, se foi a titia, ou você está sendo o que você viu, ouviu e sentiu,
desde a sua infância, ou vou estar sendo o oposto disso. Eu tive um caso, Nebraska, de uma cliente que ela sempre estava com o cabelo roxo, ela chegou para mim com o cabelo roxo. Aí ela disse, não, eu já tive cabelo de todas as cores. Aí eu preciso saber qual é o teu tom natural pra gente fazer aqui a parte da paleta. E ela, não, eu não lembro. Eu sempre tive cabelo colorido. Aí eu, tá, mas quem era assim, era a tua mãe? Aí ela disse, não era minha mãe, não era meu pai, não era minha avó. E aí, sei que a gente conversando dentro da nossa sessão, descobri que ela, quando era na infância, andava sempre fantasiada. De princesa, de não sei o que, não. E ela disse que escutava muito os pais brigando. Então, todas as vezes que ela colocava uma fantasia, mesmo que era para não escutar, eles brigando. Então, ela o tempo todo estava com um personagem diferente. E ela cresceu com isso. O tempo todo, eu preciso ter um personagem para tentar tirar a dor que eu sinto da minha família. Meu Deus do céu. Então, quando eu pedi para ela, vamos tentar o seu cabelo natural, resgatar essa essência, ela falou assim, eu não consigo. Eu não consigo me ver sendo eu mesma. Eu preciso de um outro personagem. Pode ser algum personagem parecido? Ela dizendo assim, um parecido com o que você quer. Então, você está vendo como realmente o tempo todo estamos lidando com nossas crenças e as crenças dos outros, né? Que no caso foi do seu pai. E aí eu pergunto para você, qual é a sua crença em relação à sua imagem? O que você ouviu, né? Que hoje te limita em relação e te sabota na tua imagem? Porque, por exemplo, para mim, depois que eu me converti, eu sempre trabalhei com moda, sempre gostei de moda, e eu achava que eu não dava para falar de Deus porque eu trabalhava com moda. Porque se falasse de Deus, para mim, a visualização que eu tinha era de pessoas que não gostavam de moda, né? Sim. Imagina aquela imagem daquela mulher do crente mesmo, reteté universal mesmo. E eu falava assim, não, eu não posso ser assim, eu gosto de moda. E aí, quando eu percebi que dava para unir os dois, que eu não preciso escolher um ou outro, que eu consigo falar dele e que Deus quer isso, que todos nós falamos nas nossas profissões sobre ele e sobre o testemunho dele, foi libertador para mim. Foi libertador, porque o tempo todo eu falava assim, não, mas isso não é minha área, eu não posso falar. Sim. Eu não posso contar essa parte, eu não posso falar no nome dele, porque eu trabalho com moda. Então, no momento em que eu entendi que ele queria usar a minha imagem, que ele não queria que eu me transformasse em pastora, pelo contrário, ele queria que eu continuasse fazendo o que eu faço, mas que falasse dele por onde eu vou. Então, isso daqui foi um ganho muito grande na minha vida. Eu ia até perguntar, né, o que você acha que tem a ver, o que tem a ver o que você faz, trazer a essência das pessoas, né, você imagina tirar essa pessoa desse personagem, com Deus, como é que você liga essas duas coisas, né? Você até antecipou um pouco. Como é que você olha para uma pessoa dessa que está com um personagem, né, nítido, claro, ela nem lembra qual personagem que ela vestiu para poder ainda estar com o cabelo roxo. O que você acha que tem a ver com o falar de Deus ou com a essência de Deus? Fala um pouco mais para as pessoas. Quando você vai entender um pouco sobre o que é a imagem, Deus já traz isso, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. E no momento em que eu entendo que as minhas vestes, né, a maneira como eu visto, a maneira como eu cuido do meu cabelo, cuido da minha maquiagem, cuido da minha unha, não é futilidade, é cuidar e zelo do que ele me deu, eu mudo o jogo. Porque eu poderia usar, isso aqui é besteira, futilidade. Ou, nossa, eu sou o templo de Deus. E Deus é muito perfeccionista. Ele ama detalhes. Se você for olhar para o céu, as nuvens são todas diferentes. Se for olhar para as plantas, são todas diferentes. Os passarinhos, todos coloridos e diferentes. Você não acha que ele não quer também que você se cuide? Que você pense nos detalhes? Então, esses detalhes é zelo. Hoje eu entendo que é zelo. O que eu cuido do meu corpo, da minha alma, do meu espírito e da maneira como eu comunico isso é cuidado. Então, se eu entendo que é cuidado, eu vou cuidar do que ele me deu. E é até interessante que recentemente eu fiz uma postagem, Nebraska, falando que no momento em que toda hora eu estou me comparando com uma outra pessoa, eu também estou negando aquilo que Deus me deu. Sim. Porque se você entra num lado da comparação, você começa a falar de um jeito diferente, a ser diferente, e aquele buraquinho que Deus planejou para você fica vazio. É como se eu dissesse para Deus, tu me fez assim... Rejeitando ele. Tipo assim, tu me fez assim, mas tu fez errado. Porque isso. Certo é fulaninha que eu quero ser igual a ela. Que fala desse jeito, que pensa desse jeito, que age desse jeito.
E aí, essa comparação também é uma raiz da rejeição muito grande, que precisa ser curada através dele. Então, Deus tem tudo a ver em relação à nossa imagem. E eu sempre, quando eu vou fazer um atendimento, eu oro e falo, Deus, entra comigo, principalmente na parte do closet, tá, na braça? Que é tão importante. Imagino. Eu entro machando lá, porque a gente vai mexer ali no que tá ali encoberto, né? Aquilo que às vezes a pessoa tem mais dificuldade de tirar. Então, muitas crenças utilizadas. E eu sempre oro para Deus me blindar e para que Ele me use da melhor forma, para que Ele fale comigo através da minha vida com ela. Uhum. Porque eu sei que, às vezes, o que eu vou falar não vai surgir efeito naquela hora, mas vai vir em outro momento. Eu atendi uma famosa que eu atendi e eu falei assim, mas por que eu tô aqui? Ela não é do meu nicho, né? Sim. Eu não tenho nada a ver com o público dela, o público que ela vai atrair não tem nada a ver comigo. E eu fiquei me questionando, Deus, por que tu me colocou aqui? Eu sei que depois de uns 6 meses, ela se converteu. E ela mudou completamente as vestes dela. E eu falei assim, eu não posso também julgar aquela Sim. outra pessoa, né? E falar assim, não, ela não é meu público, ela não é meu nicho. Não, é ela mesmo que precisa de resgate. Sim. É ela mesmo que precisa de cura, de oração, né? De assessoria. Eu não tem como olhar só para aquela pessoa ali que já se veste bem. Não, eu tenho que olhar para aquela outra ali que está precisando daquela ajuda. Sim. Então, foi uma lição muito grande para mim. De ver hoje ela convertida, de ver hoje ela ali mudando a roupa dela, a imagem dela. E falar assim, nossa, que legal. Né? Eu passei por esse processo, mas... E que se tornou uma lição para mim, que quando vier, independente do público que vai vir, se faz parte do meu nicho ou não, eu vou atender. Gente, a gente está chegando no fim, mas eu ainda tenho 2 coisas para pedir para você, tá certo? Queria saber, hoje, a Lérida se encontrando com a Lérida dos 18 anos. Eita. O que Tá em alguma balada uma hora. O que você diria para a Lérida daquela época? Eu diria que ela não faz ideia das coisas que Deus planejou para ela. E que toda a dor que ela sente, todo o vazio vai ser preenchido por Deus. E que o choro que ela sentia ali no travesseiro vai ser curado e cessado por Ele. Top, lindo. Isso é uma mensagem forte de esperança. E eu quero agora que você diga para as pessoas, para as mulheres que vão assistir a gente, Tá. uma mensagem que tem a ver com tudo que a gente falou aqui, né? Não é sobre trazer clientes para você, não é sobre isso. Uhum. Porque a tua mensagem, ela, mesmo sem... Você atende mulheres maravilhosas, você atende a Camila, né? O quanto que a Camila também foi transformada pelo seu trabalho. E a Camila trabalha na identidade dela junto com Deus o dia inteiro, Sim. né? E se essa mulher pudesse estar na tua frente hoje, né? E ela está te pedindo um conselho. Olha para aquela câmera, Tá. Fala para ela. Preciosa, vou te chamar assim. Tudo tem seu tempo. Mas não deixe demorar o tempo daquilo que Deus planejou para você. Você é preciosa. Você é a imagem e semelhança dele. E como imagem e semelhança dele, você precisa ter um zelo, um cuidado. E quando a gente fala de cuidar da sua imagem, não é só sobre você se olhar no espelho. É mostrar que você tem amor por você, porque os teus filhos vão te ver diferente, o teu marido vai te ver diferente, os teus amigos, as pessoas do teu trabalho vão te ver diferente. E vão te tratar diferente depois disso. Então, percebe que é um ciclo? E esse ciclo você merece viver. Não deixe nenhuma crença de merecimento te sabotar em relação a isso. Você merece passar por um processo como esse. E é isso que eu desejo para você. Gente, eu fiz muitas, quer dizer, eu preparei muitas perguntas, mas fiz pouquíssimas, porque a conversa foi boa, foi gostosa. Foi maravilhoso. E passou muito rápido a nossa hora. E eu queria muito agradecer a tua presença. Seu primeiro podcast. Olha aí. Eu. Que venham muitos. É porque tá só entre nós, né, amiga? Isso. E eu espero sinceramente que não fique só entre nós, né? Eu queria que você se inscrevesse no canal. O canal é novo. Nosso primeiro podcast daqui a pouco tá aí publicado. Né? Ativa o sininho aí para quando aparecer, você já ser notificada. Compartilha com a amiga Compartilha que precisa com amigas, desse conteúdo. Isso. E eu acho que todas as mulheres merecem, porque o que a Lérida faz vai além, né, da identidade visual. A gente falou muito sobre isso. Sim. Eu acho que essa profissão ela é maravilhosa, tem um dedinho de Deus ali em quem criou isso,
porque ele sabia que algumas pessoas seriam alcançadas através desse tipo de trabalho. E ontem foi o dia do consultório de imagem. Aí então, foi? Eu tô Parabéns comemorando sobre isso. Parabéns pelo seu dia. Ela sabia, sem saber. Soubesse, tinha marcado ontem. E eu espero ver você no próximo podcast. Acompanhe a gente aqui, tá certo? Beijo.